Agora, a gente vai continuar o nosso encontro. E eu aproveito para convidar aqui com a gente a nossa palestrante desse momento, que é a Carla Francisco. A Carla, em 2022, ela foi diretora do Centro de Capacitação em São Caetano do Sul e, atualmente, ela é coordenadora de uma escola de ensino fundamental aqui na Prefeitura do Estado de São Paulo. A Carla, ela também é coautora do livro didático Mundo de Explorações, Língua Portuguesa da Moderna. Então, Carla, ela vem aqui dividir com a gente as suas experiências com relação à recomposição e alfabetização. Falamos de recomposição, agora vamos falar de alfabetização e recomposição com a Carla Francisco. Carla, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Letéia, pelo convite. Bom dia. Boa noite, né? Boa noite. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer estar novamente com vocês para falar de assuntos tão importantes para nós, educadores e educadoras. Muito obrigada. Com certeza. Boa noite a todas e todos que nos assistem. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, como disse para a Letéia, falando de assuntos que são tão caros para nós, educadores e educadoras, né, que é a alfabetização e a recomposição das aprendizagens. Antes especificamente de entrar na temática que nós vamos conversar hoje, eu gostaria de fazer um convite a uma autorreflexão, né? Vamos falar de alfabetização e de recomposição, mas vamos retomar quais são os nossos desafios quando a gente pensa na alfabetização em língua portuguesa. Esses desafios, eles são novos? São desafios inéditos ou são nossos velhos conhecidos? Eu gostaria de convidar vocês a contar aí no chat da Moderna sobre qual a reflexão que vocês fazem em relação a esses desafios. A gente vai tentar, durante a nossa conversa, abordar cada um deles para nós irmos avançando nessa discussão de hoje. Bom, mas pensando em sequência do que nós ouvimos a Mara e o professor Mozart falar, né, reflexões tão importantes para todos nós, de fato nós estamos aí no dia 1º de março, né, um mês de início do ano letivo, e é muito importante a gente pensar que nós todos realizamos diagnósticos, inclusive diagnósticos relacionados à alfabetização. Quais foram os levantamentos feitos até agora? Quais estão por fazer? Quais os instrumentos de acompanhamento que nós vamos utilizar ao longo do ano letivo? É importante a gente pensar sobre esses aspectos. E, nesse sentido, quando a gente pensa no contexto da alfabetização, fica bastante para as educadoras e educadores que têm essa experiência, sabem que a sondagem é a nossa conhecida, não é mesmo? Então, nós fizemos esse movimento de análise e diagnóstico da alfabetização nesse primeiro mês e estamos aí com vários dados. Dados de quais são as hipóteses das crianças que nós temos nas nossas salas de aula, mas fiz esse diagnóstico. E agora? Essa pergunta que não quer calar. A que serve esse diagnóstico? E antes da gente pensar sobre esse diagnóstico em si, é importante retomarmos para que nós fazemos essa avaliação na alfabetização, essa análise, né? Então, a sondagem ela serve, dentre muitos outros objetivos, a saber o que as crianças já sabem sobre a língua escrita. A Mara dizia isso na sua fala, né, da importância da gente olhar para as potencialidades. E nós, educadores, alfabetizadores, conhecemos bem a teoria da psicogênese da língua escrita, né, que é a teoria que tem servido de base para as discussões sobre a alfabetização no Brasil, e ela trouxe uma mudança paradigmática importante para nós refletirmos, de como eu ensino para como aprendem as crianças. Então, quando a gente muda um pouco, vira essa chave para pensar como as crianças aprendem, é importante nós considerarmos esse processo pelo qual elas passam e olhar para esse copo meio cheio, né, que diz respeito a como as crianças estão nesse processo de alfabetização. A sondagem, né, a partir desses elementos que nós temos, o conhecimento da turma, nós começamos a pensar nos agrupamentos produtivos. A Mara falou um pouquinho sobre esses aspectos, vi que tivemos perguntas a esse respeito. É importante nós pensarmos que os agrupamentos produtivos, eles contribuem para os avanços das crianças, porque elas vão avançar entre pares. Se a gente acredita, né, que a troca, que essa perspectiva interativa é importante para o avanço das crianças, precisamos considerar a potência dessa metodologia na alfabetização.
Né? E aí é importante nós retomarmos, então, que os agrupamentos produtivos, eles apoiam a organização de turmas heterogêneas, que é uma característica que nós temos quando pensamos em educação pública e que é acentuada nesse contexto pós-pandêmico, né? São importantes em turmas numerosas. Nós não temos, não necessariamente, o número de alunos que gostaríamos de ter nas salas de aula, né? Acontece de termos turmas numerosas e fazer os agrupamentos pode apoiar essa organização do professor alfabetizador. Elas permitem o erro. O erro ocupa um lugar importante quando a gente pensa os processos de aprendizagem e o processo de alfabetização. Esse também é um conhecimento que nós temos quando estudamos algumas teorias, e as crianças, por vezes, têm algum receio de errar diante do professor, que eles não vão ter diante dos seus pares. Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva. E proporciona o confronto das hipóteses. Acho que é importante pontuar aqui que nós estamos falando de hipóteses de escrita, quando olhamos lá para aquela nomenclatura utilizada sobre pré-silábico, silábico alfabético, silábico sem valor, são as hipóteses das crianças. É importante pontuar isso para que a gente não acabe taxando nessa perspectiva, né? São as hipóteses que elas estabelecem em relação à escrita. Então, quando eles trabalham nesses agrupamentos produtivos, eles passam a confrontar suas hipóteses para avançar. Bom, esse diagnóstico da alfabetização também vai nos dar elementos ao planejamento para essa heterogeneidade que faz parte, né, das nossas turmas em classes de alfabetização e na educação pública como um todo. Então, conhecedores de como nossa turma está organizada, de quem são as crianças que eu tenho na minha turma de alfabetização, é possível pensar e organizar os planejamentos de maneira mais adequada a essa realidade que eu tenho ali na minha sala de aula e a diversidade que a constitui, né? E na perspectiva desse agrupamento e desse conhecimento que o diagnóstico proporciona, vai ser mais fácil identificar as necessidades de intervenções individuais, né? Diante de salas numerosas, fazer intervenções individuais é sempre um desafio. Em que momentos que a gente consegue organizar esse atendimento específico? Então, quando a gente consegue diagnosticar quem são as crianças que mais precisam de uma atenção por mais tempo, de uma atenção mais dedicada nessa perspectiva da alfabetização, fica mais fácil a gente conseguir individualizar esse atendimento, né, e proporcionar os agrupamentos produtivos também nessa perspectiva. E como eu ia dizendo, considerar a diversidade e equidade. Quando a gente pensa nesse diagnóstico da alfabetização, eu não estou falando apenas em analisar os dados referentes única e especificamente aos processos de aprendizagem, mas também observar a diversidade que circula na sala de aula, né? Vocês que estão aí nas escolas vão concordar comigo que quando nós analisamos quem são as crianças que mais apresentam dificuldades de aprendizagem, não raro elas pertencem aos grupos social e historicamente discriminados. São as crianças mais pobres, as crianças negras. Então é preciso esse olhar também dos professores e de todos os educadores que estão na escola, que tem a ver com o que nós chamamos de equidade. É importante observar essa perspectiva. Bom, e aí dito tudo isso, né, como é que a gente coloca isso em prática? O como é sempre aquilo que mais nos desafia quando pensamos nos processos formativos. Como é que nós colocamos em prática tudo isso que nós já conhecemos a partir da teoria? Então, nós vamos falar um pouquinho em questões de ordem prática. E para modelizar o que eu estou dizendo, eu trouxe aqui uma turma, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? E é uma turma aí de uma sala de alfabetização, em que nós teríamos 25 crianças, tendo essas hipóteses de escrita. Isso se diferencia muito do que a gente está vendo nesse contexto de retorno, né? 5 crianças em hipótese pré-silábica, 7 silábicas sem valor sonoro, 6 silábicas com valor sonoro, 4 silábicas alfabéticas, 3 alfabéticas. É uma sala desafiadora do ponto de vista de pensar como é que vai organizar esse planejamento. Mas vamos pensando junto e com o aporte da teoria, em quais são as possibilidades dessa turma, né? Primeiro, eu gostaria de deter a atenção aqui junto com vocês no planejamento da turma.
Então, aqui há um recorte de um planejamento, né? Lembrando que o foco aqui é o trabalho com a língua portuguesa, e há outros componentes curriculares que também precisam ter espaço nesse planejamento nas turmas de alfabetização. Mas pensando no nosso recorte, vocês vão perceber que diariamente há a proposição da leitura em voz alta feita pela professora, né? Então, é uma atividade que é permanente, realizada ali pela turma. Depois, nós temos atividades permanentes de escrita e leitura diariamente acontecendo. Depois, nós temos a proposição de outra modalidade, que é o projeto, né? E aqui a gente está trabalhando com uma sugestão de projeto de Parlenda, e depois a sequência didática de adivinhas. Vocês percebem que nesse planejamento há uma diversidade de modalidades organizativas que podem ser utilizadas para que a gente faça essa organização da rotina na alfabetização. Esse trabalho com as modalidades ele é importante para que a gente crie essa rotina com as crianças e para que elas tenham uma consciência da organização que é realizada na sala de aula, né? E aí a gente vai focar aqui na discussão. É importante retomar aqui que dessas modalidades organizativas, nós temos as atividades de leitura, de escrita, de análise linguística, ou seja, todas as práticas de linguagem estão circulando nesse planejamento, pela utilização de diferentes modalidades de leitura, modalidades de escrita, mas todas elas circulando nesse planejamento de alguma forma. Bom, e aí a gente vai falar quais são os possíveis agrupamentos quando eu penso essa sala heterogênea que eu descrevi lá no slide anterior. Bom, a primeira resposta sobre os agrupamentos é: não há receitas ou fórmulas, né? O que há é um conhecimento da turma e das concepções que vão embasar a nossa prática. Então, é importante que, dentre essa variedade de conhecimentos em relação à língua escrita que as crianças apresentam, haja esse conhecimento do professor sobre a sua sala e sobre as teorias que ele vai colocar em jogo para a sua prática, para que possam ser organizados os agrupamentos a partir dos conhecimentos das crianças. Como eu disse, não há fórmulas, mas há algumas indicações que nós podemos nos atentar, né? Então, é importante que as crianças sejam agrupadas em hipóteses próximas, né? Então, por que isso é importante de ser observado? Porque se eu faço um agrupamento em que eu tenho uma criança numa hipótese pré-silábica, por exemplo, e coloco uma criança alfabética nesse agrupamento, a possibilidade de que a criança alfabética realize as atividades pela criança pré-silábica é grande. E aí não vai haver a troca, que é o que mais importa quando a gente pensa uma proposta de agrupamento produtivo, né? Então, é importante considerar isso. Outra coisa importante de considerar são a mesma hipótese com conhecimentos diferentes. Você que é professora alfabetizadora, professor alfabetizador, vai entender bem o que eu estou dizendo quando, por exemplo, a gente recebe uma sala com muitas crianças que estão numa hipótese pré-silábica, mas eu tenho desde aquela criança que ainda não usa as representações gráficas, né, para fazer o seu registro, até aquela criança pré-silábica que já faz o uso das letras, né, para fazer o registro. Então, há uma variação grande aí que também precisa ser considerada dentro dessa mesma hipótese. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa fazer essa observação quando eu penso na organização das atividades, quando eu coloco esse planejamento em prática, né? É disso que a gente está falando. Eu trouxe aqui uma proposição que eu achei bastante interessante, em um material de determinada prefeitura, em que eles realizam as mesmas atividades, considerando a sequência didática de adivinhas, que constava lá do planejamento. Todas as crianças da sala realizam a mesma atividade, sendo ajustado o desafio para cada um dos conhecimentos, dos diferentes conhecimentos que circulam naquele espaço. Então, por exemplo, né, nós temos aqui um agrupamento que é proposto, né, um exemplo de agrupamento que pode ser realizado considerando aquela sala de aula hipotética. Crianças pré-silábicas com crianças silábicas sem valor, ou, desculpa, crianças não, hipóteses, né? Crianças na hipótese silábica sem valor com crianças na hipótese silábica com valor. Eles vão estar fazendo uma atividade de adivinhas, né? Nessa atividade, as crianças todas vão responder a esse questionamento. O que é? Que sempre cai e nunca se machuca?
As crianças, nessas hipóteses, elas já entendem que há uma representação necessária de ser realizada e que elas já reconhecem a quantidade de sílabas, por exemplo, que elas precisam usar, apesar de não saberem exatamente qual é, né, quais são as letras que ela vai utilizar. Então, o desafio está ajustado para que essas crianças consigam realizar essa atividade nessa perspectiva. Um outro agrupamento possível com a mesma atividade é esse daqui. Nós teríamos crianças, na hipótese silábica com valor e na hipótese silábica alfabética, por exemplo, realizando a mesma atividade, em que o desafio, vejam as respostas, percebam, o desafio está em eles perceberem quais letras, né, e são palavras, as respostas são palavras muito parecidas, porque eles já compreendem, né, as crianças que estão próximas a essas hipóteses, qual o valor sonoro, né, das sílabas ou dos pedacinhos das palavras. Essa mesma atividade ela pode ser realizada para crianças que já estão mais próximas de uma hipótese alfabética, que vão escrever, né? Elas não precisam mais ter lá um banco de palavras para fazer uso, mas elas vão escrever essas palavras. Ou mesmo a criança alfabética que ainda precisa aprender algumas coisas sobre o sistema de ortografia, que tem um desafio ajustado em relação à palavra chuva, né, que eles podem confundir por vezes e escrever com a letra X, por exemplo. Então, vocês percebem que nós temos aí a mesma atividade sendo aplicada para toda a turma, mas com ajustes nos desafios para que as crianças consigam realizá-la. O que é importante nós considerarmos nesta perspectiva, né? Que as atividades elas precisam ser possíveis e desafiadoras. Então, as crianças conseguem realizar as atividades, mas é necessário que a gente coloque um desafio para elas, né? As intervenções, tanto das professoras como entre os pares, elas precisam ser facilitadoras e podem ocorrer, né, com a professora ou entre os seus pares, principalmente quando a gente trabalha com a perspectiva dos agrupamentos produtivos. As modalidades organizativas que estão lá colocadas no planejamento docente, elas apoiam esse planejamento da alfabetização, né, e a organização da rotina da turma. As atividades, elas precisam, a Mara disse muito isso na sua fala, ser contextualizadas, significativas, para que as crianças vejam sentido no que elas estão realizando. As diversidades que circulam, étnicas, biopsicossociais, todas elas precisam ser observadas quando eu penso o planejamento docente, né? E por último, mas não menos importante, o diagnóstico e acompanhamento das aprendizagens são essenciais para esse sucesso da turma. Então, nós estamos nesse momento dos planejamentos, mas acompanhar durante o processo, durante todo o ano letivo, é essencial para que a gente atinja os nossos objetivos, né? Eu vou encerrando a minha fala por aqui, mas eu gostaria de ler com vocês duas citações importantes para fazer esse encerramento, né? São citações de Emília Ferreiro, no livro Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever. E ela diz assim: há crianças que ingressam na língua escrita por meio da magia, uma magia cognitivamente desafiante, e crianças que entram na língua escrita pelo treino de habilidades básicas. Em geral, as primeiras se tornam leitoras, as outras têm um destino incerto. E a segunda diz assim: a alfabetização não é um luxo nem uma obrigação, é um direito. Então, eu quero encerrar dizendo que é importante que nós não percamos a magia, né? A magia própria da infância e que precisa estar preservada nas nossas práticas escolares, e a magia, né, que diz respeito a esse direito, a essa garantia de direitos, e a emoção que cada educador que já alfabetizou uma criança sabe do que eu estou dizendo. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, chamar para cá a Letéia, para a gente passar a palavra para os próximos palestrantes. Não, mas antes eu vou abusar um pouquinho mais de você. A gente já abusou bastante. Muito obrigada. Gostaria de agradecer muito o compartilhamento aí da sua perspectiva, né? Isso que é bacana. O ano passado mesmo você estava numa direção e agora hoje você está na coordenação de escola. Eu acho que essa frente aí é muito bacana, né, Carla? Muito obrigada por compartilhar. Lembra que você fez a pergunta para o pessoal colocar na tela? Sim. Os desafios que eles tiveram nesse comecinho de ano? Então, vamos ler alguns. Ó, a Liana Pinheiro Ferreira, ela fala o seguinte: Carla, educar com qualidade para a vida e de forma
crítica em um mundo polarizado é um desafio. Essa, para ela, foi o maior desafio. Perfeito. Concordo com a Liana. O David Silva Farias, ele fala que o maior desafio é trabalhar com turmas multisseriadas. Perfeito. É complicado, realmente, Tá, né? Mas eu acredito que com o que você trouxe aqui, com a questão dos agrupamentos, da recomposição, eu acho que ajuda um pouco o professor David a organizar a sala de aula dele, né? E conseguir fazer esse trabalho, não é? Não, perfeito. E eu ia tentar ler todos, mas vamos parar por aqui. E é interessante mesmo a gente pensar nisso que os professores estão trazendo e aquilo que a gente vinha refletindo, de que, de fato, pós-pandemia, muitos desses desafios foram acentuados. Sem dúvida. Né? A gente não pode chamá-los de inéditos, porque essa era a pergunta provocadora, muito para a gente pensar mesmo nessa perspectiva, do que já era desafio conhecido e de quais são os nossos desafios inéditos. E, de fato, poucos deles são inéditos, mas foram todos muito acentuados pelo contexto da pandemia, e por isso que é tão importante estarmos discutindo hoje esse evento para discutir recomposição das aprendizagens, que, como bem dito, não é uma utopia, é uma realidade e é nosso compromisso também, né? A gente tem a Jane Maria Braga Silva, que ela fala o seguinte, ó, atender e intervir em diferentes tempos de aprendizagem dos alunos em um contexto social. Acho que tem um pouco de relação com, acho que foi a Janine, né, a primeira colocação que ela fala um pouco do desafio de trabalhar em mundos tão polarizados. Sim. Então, a gente entende que tem a questão da recomposição, realmente que é um grande desafio, mas a gente tem essa questão do contexto social, né, dessa polarização que a gente vive em todos os cenários e a gente vive também dentro da sala de aula, né, Isso, Carla? porque a escola ela acaba reproduzindo essas relações que são sociais e, inevitavelmente, a gente precisa se preparar. E, nesse sentido, os processos formativos são super importantes, né? Como dito na primeira palestra, o professor Mozart trouxe bastante essa perspectiva formativa e a importância das redes fortalecerem seus processos de formação de professores, de gestores escolares, para que nós possamos levar essa discussão adiante, né? Trazer essa diversidade. Eu vi que também teve uma pergunta relacionada à diversidade em sala de aula. Como é que a gente traz isso para o nosso contexto? Fazer isso de maneira intencional no nosso planejamento. Lá no momento de planejar, antes dele, né, eu dizia na minha fala, da importância de diagnóstico, considerar a diversidade que nos constitui, né, enquanto povo, e no nosso planejamento, de maneira intencional, nós trazemos essa questão à discussão. Nós temos muitos materiais disponibilizados, né, muita literatura à disposição, que traz essa perspectiva e precisa fazer parte. Vocês perceberam lá naquele planejamento que a gente trazia, que há uma perspectiva de todos os dias realizar leituras em voz alta para as crianças. Que tipo de leitura nós temos proporcionado para nossas crianças? Elas se veem representadas nos textos que são lidos? Há uma diversidade nessa perspectiva, né, de gêneros que estão circulando na escola? Então, observar um pouco dessa perspectiva da diversidade, observando as práticas, as atividades que são trazidas para essas crianças, é essencial para que a gente consiga tentar responder a algumas dessas questões. Então, o conhecimento da nossa turma, para que aquilo que está sendo proporcionado para eles faça sentido, eles se vejam representados, é essencial. Sem dúvida. Eu vou para a última pergunta que a gente tem aqui, mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer, né? Claro. A Elaine Catarina, ela fala assim, ó, o que fazer com o aluno que está no 6º ano e não é alfabetizado? Sim. Olha, essa foi uma pergunta muito recorrente, principalmente quando nós retornamos dos processos de alfabetização, do processo de pandemia, até porque nós, de fato, temos estudantes, para além dos anos iniciais, que não concluíram seus processos de alfabetização, né? De maneira geral, dentro da escola, é preciso a gente nomear quem são essas crianças, quantas são essas crianças, para a tomada de decisão, né, sobre o que fazer. Instituído pela LDB, muitas redes têm organizado, né, é importante pensar na especificidade de cada rede de ensino, os processos de recuperação contínua e paralela. Então, é importante que haja esse compromisso, eu acho que conversa muito com o que foi dito na primeira palestra, de que o aluno é nosso, né? O aluno é de toda a escola. Todos nós precisamos nos comprometer
comprometer com o aprendizado e avanço desses meninos que estão nas nossas escolas. Então, primeiro sentir, Elaine, que você não está sozinha, né? Que há um coletivo na escola que precisa se comprometer com essa alfabetização desse menino que está no 6º ano e não se alfabetizou. E depois pensar nos instrumentos legais, né? A recuperação contínua e a recuperação paralela, como é realizada na rede de ensino, para que essa criança seja alguém atendido nessa perspectiva e tenha seus direitos de aprendizagem garantidos, né? Sem dúvida, porque até porque esse professor do 6º ano, muitas vezes, eles são especialistas, Exato, né? na Então, eles não trabalham com a alfabetização, então eles têm uma questão a mais. Isso, para pedir colaboração dos pais. Exatamente, né? Mas essa parte de colaboração foi até o que o professor Mozart e a professora Mara trouxe, né? Sem colaboração, a gente não consegue ir muito à frente. Exato. Carla, a gente poderia continuar essa conversa aqui ainda por rapidinho. horas e horas, mas eu agradeço mais uma vez em você estar com a gente aqui. E esse vai ser o primeiro de muitos encontros que nós teremos aí no ano de 2023. Muito obrigada. Com certeza, Letéia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. E vou seguir aqui assistindo.